Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 151. Quando a conversa de brincadeira acabou, Hiruzen se virou para Daiki. Você está pronto? Ele perguntou. Eu não estaria aqui se não fosse velho. Daiki respondeu, seu sorriso desaparecendo enquanto seus lábios se pressionavam em uma linha fina, seu modo sério entrando em ação. Ótimo, porque não temos muito tempo, Hiruzen assentiu. Não vou pegar leve com você de jeito nenhum, disse ele, colocando a mão no ombro de Daiki. E foi então que o menino percebeu. O cachimbo dele tinha sumido. Ele não tinha notado. Quando ele fez isso, esse pensamento não teve muito tempo para ser processado, pois o chakra do velho o envolveu e ele foi trazido via Shunshin. Rápido, Daiki notou. Ele mal conseguia acompanhar os arredores enquanto o velho o transportava junto com o Jutsu, mesmo com seu selo da estrela celestial e manto de 3 caudas juntos. Ele teria dificuldade para acompanhar. Seria outra coisa se ele pudesse usar o modo de chakra relâmpago de forma confiável com eles em seu corpo físico, mas isso era impossível para ele no momento. Momentos depois terminou, e Daiki percebeu que eles estavam no topo do monumento do Hokage. Por que nós? Daiki começou a perguntar, olhando ao redor. Mas ele nunca conseguiu terminar sua pergunta, pois o velho Hokage juntou as mãos em um único selo e o chão tremeu sob seus pés. Daiki piscou e olhou fixamente enquanto o chão tremia e parte dele começava a deslizar, revelando uma escada que levava até a própria montanha. O adolescente lançou um olhar estranho ao velho. Como foi isso aí? Ele olhou para a montanha várias vezes com seu Shinkuga. Era bem difícil não ver o quão grande ela era, mas ele nunca tinha visto nada assim. Diante do olhar perplexo dele, Hiruzen deu um leve sorriso. Vejo que há coisas que nem você conseguiu ver com esses seus olhos. Ele observou conscientemente. Seu tom indicava que ele sabia porque não tinha visto isso antes. O velho gesticulou para que ele o seguisse escada abaixo, e Daiki obedeceu. A abertura se fechando mais uma vez enquanto Sarutobi fazia o mesmo selo de mão que havia feito anteriormente quando ambos estavam lá dentro. Por um momento ambos ficaram em escuridão total, antes de tudo se iluminar. Luzes azuis brilhantes viajando pelas paredes de cada lado da escada iluminando a área. Que lugar é esse? Daiki perguntou enquanto o velho começava a descer as escadas e o seguia. Eu acho que isso seria bem óbvio, considerando o motivo de você estar aqui, o Hokage riu, mas para esclarecer e acelerar as coisas. O Hokage precisa de um lugar privado para treinar também para não enferrujar, ficar mais forte e manter as aparências, tudo isso ao mesmo tempo. Ficando mais forte e não ficando enferrujado, ele conseguia entender isso. Mas o outro nem tanto manter as aparências, ele perguntou. Sarutobi olhou por cima do ombro para Daiki e lhe deu um olhar quase travesso. Vou te dar uma dica. Quando as folhas das árvores dançam, encontraremos chamas. A sombra do fogo iluminará a vila. Um poema ou um haiku? Honestamente, ele não era muito versado em nenhum dos dois, então não sabia dizer. Mas ele já tinha ouvido essas palavras antes, do mesmo homem em outra vida. Enquanto ele morria. E ele estava usando isso como um enigma para ele? Um teste? Sério? Daiki lançou-lhe um olhar inexpressivo. Sarutobi riu novamente. Tenho certeza de que parece besteira para um jovem como você, mas há um grande significado nessa frase e, na verdade, é apenas metade dela. Ele respondeu. É um ditado criado pelo próprio Hashirama-sama e passado do Hokage para seus sucessores escolhidos. Espera, o quê? Mas ele não disse isso a Orochimaru quando ele morreu? Não, espera, ou ele estava apenas pensando. Era difícil lembrar dessa parte especialmente claramente para lembrar se ele estava falando alto ou pensando. Bom, tanto faz. Tudo bem, eu vou jogar seu jogo, velho. Daiki revirou os olhos. A folha que encontra fogo é obviamente aquela que vai se tornar Hokage. E o Hokage é aquele que ilumina a vila, então eu acho que um farol para o qual todos são atraídos e se reúnem. Ou usar essa luz para guiá-los ou algo assim. Sim, está correto. O velho assentiu orgulhoso. Por que, no entanto? Não era exatamente um enigma difícil, era bem direto. Para referência, a citação completa é: quando as folhas das árvores dançam, encontraremos chamas. A sombra do fogo iluminará a vila e mais uma vez, as folhas das árvores brotarão novamente, revelou o homem mais velho, você estava quase certo, só faltou uma coisa. O Hokage também é o pilar que sustenta a vila, sua força e liderança devem ser vistas como infalíveis e inspirar a crença de que enquanto estivermos aqui, não haverá maior defensor para eles e seus entes queridos. Daiki olhou fixamente para as costas do homem por um momento, ponderando aquelas palavras, antes de entender, este lugar é super privado, então ninguém pode ver nenhum erro que o Hokage comete durante o treinamento. Ele percebeu. É para que ninguém possa ver que o Hokage não é realmente infalível e invencível. Está correto, Daiki-kun. Sarutobi fez uma pausa e olhou para ele com um sorriso caloroso e radiante em seu rosto idoso. Somos fortes, sim, mas não somos deuses. No entanto, devemos cultivar tal imagem quando se trata de força, para fornecer o suporte que as novas folhas precisam para brotar e florescer em suas maiores alturas. É isso que significa ser Hokage, a sombra de fogo que ilumina a Vila da Folha. É ser o pilar que sustenta a vila e a sentinela invencível que protegerá a vila contra todo e qualquer oponente, mesmo que isso custe nossas vidas. Daiki ficou em silêncio diante das palavras do homem e de lá, o seguiu para as profundezas da montanha do Hokage sem dizer uma palavra. Capítulo 152. Ele estava pensando nas palavras do homem. Ele entendeu tudo e o ponto, e até mesmo porque era necessário.
Mas foi exatamente assim. Contraditório. Tome o Yondaime Okage como exemplo. Namikaze Minato era um shinobi incrível e poderoso além das palavras. As pessoas o tratavam como se ele realmente fosse um deus e falavam dele com admiração até hoje, mais de uma década após sua morte. Mas ele não era invencível. Ele não estava nem perto de ser infalível. Ele estava morto afinal e deixou seu único filho para se defender sozinho. Ainda assim, as pessoas agiram como se a morte dele não tivesse diminuído tudo isso. Puta merda, mesmo na academia nem um ano atrás, havia garotas no clash dele se emocionando com fotos dele e querendo se casar com ele, quando ele estava morto. Os humanos como um todo são uma espécie contraditória, Isobu refletiu. Entrando na conversa, você fala de amor e paz, mas prontamente trava guerras e comete atrocidades ao mesmo tempo. Você menospreza assassinos e ladrões, mas fez deles uma profissão que domina o mundo. Você mesmo está aterrorizado e se vê carente de muitas maneiras para contar, mas se gaba mais alto do que qualquer outra pessoa de sua grandeza. Daiki fez uma careta. Ele não conseguia nem pensar em nada para dizer em resposta a isso. Afinal, essa era a parte mais feia de ser humano. E a parte mais feia de quem ele era. Sua própria identidade era uma ilusão na qual ele se fazia acreditar. E ser Hokage, parecia. Era fazer dessa ilusão sua realidade. Quando ele pensou sobre isso assim, talvez Naruto não estivesse errado em nenhum ponto de seu caminho. O loiro constantemente mentia para si mesmo e vivia uma ilusão, enterrava sua raiva, desespero e ódio em um canto escuro e profundo e os escondia de todos e de todos. O único que conheceu o verdadeiro Naruto por mais tempo foi Kurama. Assim como só eu conheço o verdadeiro Daiki, Isobu acrescentou com um suspiro melancólico, meio irônico quando você pensa sobre isso. Considerando que você é praticamente o oposto direto dele e bem, eu sou o irmão educado como já disse várias vezes, enquanto Kurama é o mais violento, rude entre nós, mas também o mais danificado. O Daiki não sabia como responder a isso. Você não precisa, Isobu apontou, esse é seu maior problema, Daiki, e a maior fonte de estresse em sua vida, você sempre acha que precisa de algo para responder, ou um contra-ataque. Às vezes, o melhor curso de ação é não dizer ou não fazer nada. Daiki abriu a boca antes de fazer uma pausa. Se ele respondesse, ele apenas provaria seu ponto. Não foi isso que eu quis dizer, Isobu suspirou, mas acho que são passos de bebê. Ele não teve muito tempo para refletir sobre as palavras do Biju, porque finalmente, depois de minutos descendo as escadas, eles chegaram ao fundo. Ela se abria em uma grande área de caverna. E por grande, ele queria dizer enorme, tinha que abranger o comprimento e a largura de toda a montanha. E também não estava exatamente vazio. Havia fileiras e mais fileiras de armas, de espadas amassas e até cajados, alinhando as paredes da caverna, enormes postos de treinamento em um lado da enorme área. E no outro extremo da sala ele podia ver o que parecia ser um lago enorme, com uma árvore enorme crescendo nele. E atrás dela, ele podia ver uma porta que levava para alguma outra área. Honestamente, como diabos ele não tinha notado algo tão grande embaixo da montanha? Mas foi quando ele olhou ao redor da sala que ele percebeu. Rabiscos familiares de tinta nas paredes. Focas. Ele não conseguia reconhecer a maioria dos padrões, mas alguns eram semelhantes a algumas coisas que ele conhecia. Especificamente, selos de barreira, ele murmurou em voz alta. É isso mesmo, Daiki-kun Sarutobi assentiu. Esta é a área de treinamento pessoal do Hokage, foi criada por Hashirama-sama com a ajuda de sua esposa Mito-sama. Ah, isso explicava tudo. Playboy Kage e sua esposa Uzumaki pervertida, isso era definitivamente algo que ele podia ver vindo deles. E também explicava a árvore enorme e estúpida que crescia no lago subterrâneo, onde não havia luz solar, mas parecia mais saudável do que a maioria das árvores que ele viu fora da aldeia. Este Daiki-kun é onde passaremos nosso tempo treinando pelos próximos 8 dias, Sarutobi gesticulou para a ampla extensão da caverna de treinamento. É claro que não poderei passar todo o meu tempo aqui com você, e terei que sair com frequência para cuidar de meus deveres, mas pelos próximos 8 dias, você não sairá desta área. Bem, ainda bem que ele já tinha planejado com antecedência esse tipo de coisa, mesmo que fosse realmente mais longo do que ele pensava. Seu selo de força dimensional estava sempre cheio de comida que duraria um tempo, só para o caso de ele entrar em uma farra de treinamento afinal. Embora isso tenha levantado as questões reais, e se ele não estivesse preparado já? E quanto a comer, ou mijar e cagar, nesse caso? Perguntou Genin. Em resposta, o velho gesticulou para a porta atrás do lago. Aquela área atrás daquela porta é um pequeno espaço de convivência. Tem tudo o que você precisa. O velho respondeu. Há uma cama, suprimentos médicos básicos, comida e, claro, um banheiro com encanamento. O tinha encanamento aqui embaixo? Como? Daiki perguntou, levantando uma sobrancelha para o homem. Fuinjutsu, de que outra forma, meu garoto? Sarutobi riu e então colocou a mão direita no peito e a esquerda na perna esquerda. Falando em focas, acredito que é hora de começarmos a trabalhar, não? Quando ele disse isso, suas vestes de Hokage se moveram e desapareceram, deixando o vestido apenas com uma roupa preta familiar. O chapéu de Hokage desaparecendo da mesma forma um segundo depois e sendo substituído por um capacete preto com capuz. Daiki piscou, espera. Hã? Ele ficou boquiaberto. Devo admitir que seu selo de armazenamento é muito útil, o velho refletiu com um sorriso. Esse filho da puta roubou o jutsu dele. Bem, na verdade era só um selo de armazenamento aumentado, mas vamos lá, isso era coisa dele. Vê você, você Uchiha.
Daiki balbuciou, tamanha era sua surpresa. Quero dizer, quantos jutsus você roubou dos outros? Isobu apontou secamente, pote encontra chaleira, vocês dois são pretos. Capítulo 153. Sarutobi riu levemente do insulto de Daiki. Agora, Daiki-kun, seu Tobirama-sensei está aparecendo. O que Sasuke-kun pensaria? Ele balançou o dedo para ele. Além disso, quando você chega a um certo ponto, fica bem fácil copiar jutsus, mesmo sem o Sharingan. Espera, o quê? Daiki piscou, seu leve choque ao ver seu próprio selo sendo usado por outra pessoa se dissipando. Tipo, ele já tinha copiado jutsus antes, mas era diferente para ele, enquanto ele não tinha o Sharingan. Ele podia olhar diretamente nas memórias das pessoas se necessário, e claro, ver seu chakra e observar como elas o moldavam. Mas não era algo que o deixasse copiar jutsus instantaneamente ou algo assim. Levou muitos anos de treinamento e esforço da minha parte, mas hoje em dia consigo recriar muitos jutsus apenas de vista. O velho sorriu levemente, por exemplo. O velho levantou as duas mãos, com uma ele apenas levantou a palma, enquanto com a outra ele fez selos com uma mão. Os olhos de Daiki quase saltaram das órbitas com tanta casualidade, e ele teve sorte de eles não terem saltado das órbitas pelo que aconteceu em seguida. Primeiro, houve um zumbido quando uma energia azul se formou na palma da mão do velho, formando uma esfera de chakra que girava violentamente, enquanto na outra, um relâmpago surgiu como 1000 pássaros gritando, cobrindo todo o seu braço. Na minha mão esquerda está o Rasengan, a técnica de assinatura e jutsu original do Yondaime Okage, enquanto na minha direita está o Chidori, uma técnica criada pelo seu bom amigo Kakashiko em sua juventude. Sarutobi explicou despreocupadamente. O que porra é essa? Axe, Daiki chamou Axe. Você está tentando dizer que recriou esses jutsus só de vê-los? Perguntou Daiki incrédulo. De fato, eu sou, não precisei aprender nada sobre eles, é que eu tenho tanta experiência e conheço tantos jutsus e maneiras de manipular meu chakra, que se torna brincadeira de criança recriar jutsus como esses. Genjutsus são mais difíceis, por exemplo, mas possíveis, o velho continuou. Embora eu não seja o único nesse aspecto e na verdade, ouso dizer que conheço pelo menos mais uma pessoa que tem um talento muito maior do que eu quando se trata desse tipo de coisa. Você está brincando, certo? Quem diabos é esse monstro então? Perguntou Daiki, porque ele adoraria tê-los ao seu lado quando as coisas ficassem complicadas mais tarde. Oh, acho que você o conhece muito bem. O sorriso de Sarutobi se tornou sério, foi uma pequena mudança. Mas a percepção aprimorada de Daiki em seus olhos permitiu que ele notasse. Era um sorriso que não era nada feliz, mas sim, quase triste, afinal, seu querido amigo Sasuke-kun não fez segredo de qual é seu objetivo na vida. Daiki congelou o Itachi Uchiha? Correto, o Okage assentiu, ele era capaz de tais feitos desde jovem, sem seu Sharingan, ou mesmo muito treinamento. A primeira vez que lhe foi mostrado o jutsu da grande bola de fogo quando ele tinha 5 anos, ele o copiou instantaneamente e fez um ainda mais poderoso do que seu pai. Um Jonin de elite e um dos ninjas mais fortes dentro de nossa vila na época. Espere, isso me pareceu familiar. Isso foi, na história de fundo filer de Itachi, certo? Que deveria ganhar um romance ou algo assim. É uma pena como as coisas aconteceram, suspirou Hiruzen. Ele foi talvez o maior prodígio que se originou nesta vila, ou pelo menos próximo disso. E poderia ter rivalizado com o Yondaime com o tempo, talvez até superado ele e todos os Okage que vieram antes. Superar o Okage que veio antes. Daiki refletiu sobre essas palavras, arquivando a porcaria do prodígio sobre Itachi no fundo de sua mente. Ele já sabia que o cara era um monstro completo. Itachi era um candidato a Okage? Ele se perguntou. Hiruzen suspirou, talvez eu deva explicar. Ele refletiu e deu um leve sorriso para Daiki. Há muita culpa a ser atribuída às ações do jovem Itachi. Algumas eu coloco em meus próprios pés, e gostaria de não ter permitido que outros ditassem seu caminho. Você poderia dizer que minha ação rápida em capturar você ou mesmo vem dos meus erros com Itachi. O quê? Daiki admitiria, ele estava perdido. Para ser franco, sim, Itachi era um candidato ao Okage, Hiruzen revelou soltando uma bomba. Itachi era o shinobi perfeito, ele era diligente e inteligente. Conseguia suprimir suas emoções pela missão e pelo bem da vila. Um gênio entre os gênios e, claro, incrivelmente poderoso mesmo em uma idade tão jovem. Pensei que dar a ele mais experiência e permitir que outros como Danzo promovessem seu crescimento na Anbu seria um erro. Quero dizer, o próprio Danzo é um erro. Daiki bufou mentalmente, mas não interrompeu o velho. E acima de tudo, Itachi sabia o que significava ser Okage. Hiruzen suspirou e balançou a cabeça. Se eu ao menos o tivesse aceitado como aprendiz em vez de permitir que Danzo supervisionasse as coisas, eu poderia ter evitado a tragédia dos Uchiha. Por um momento, Hiruzen realmente pareceu ter a idade que tinha, um velho cansado. Mas durou apenas um momento antes que ele controlasse suas emoções mais uma vez. Ele era um shinobi de ponta, afinal. Ele provavelmente poderia derramar uma lágrima e enxugá-la antes que Daiki sequer notasse. Embora talvez não, ele franziu a testa, graças a você e às informações que você trouxe ao se tornar um Jinchuriki. As coisas estão começando a se encaixar e buracos em mistérios para os quais nunca encontrei respostas, de repente foram preenchidos. Ele quis dizer toda aquela coisa sobre Obito fingir ser Madara e hipnotizar Yagura? Bem, na verdade, agora que ele pensou sobre isso, uma das maiores coisas sobre o massacre Uchiha foi o que os levou a tentar o golpe. Ser condenado ao ostracismo pela vila porque se suspeitava que um Uchiha estava por trás do ataque a Kyuubi.
O que estava correto, todos estavam apenas olhando para isso do ângulo errado. Era um Uchiha, apenas um que tinha um rancor enorme contra seu clã. O massacre Uchiha pode ter sido ordenado pelo Hokage e pelos anciões, mas a verdadeira culpa estava nos pés de Obito e Madara, eles instigaram tudo. Certo, Danzo foi um idiota do caralho sobre isso também, então ele deveria levar muita culpa também. Mesmo que a ideia de Shisui de fazer lavagem cerebral em todo o clã também fosse meio idiota agora que Daiki pensou sobre isso. Era apenas uma solução paliativa, afinal. O ódio de Madara por seu próprio clã está gravado na história hoje em dia. Até eu ouvi falar disso e Izobu refletiu. Supondo que o Hokage acredite que seja Madara, ou o sucessor de Madara, o que seria um pensamento óbvio. Então isso responderia aos mistérios daquela noite e o que levou Uchiha a ser condenado ao ostracismo. Isso fez sentido. E foi muito conveniente para Daiki. O velho ficou em silêncio e não disse mais nada por alguns momentos. E então estar na Ambu desde jovem o fez surtar, certo? Daiki perguntou, oferecendo-lhe um ramo de oliveira. O velho claramente não queria revelar a verdade por trás do massacre Uchiha agora. Se alguma vez. Para ser honesto, Daiki pensou que a verdade disso era melhor enterrada agora. Foi realmente apenas um tiro de merda que fez o clã inteiro parecer bem patético de todos os ângulos. Os únicos que saíram disso parecendo bem foram Shisui e Itachi. Essa é a melhor teoria, sim. Hiruzen assentiu e deu um suspiro, antes de ficar sóbrio. É por isso que pensei que seria melhor ter uma abordagem mais prática com você. Não é como se eu tivesse planejado ser Ambu de qualquer maneira. Daiki bufou com um encolher de ombros. A armadura e o equipamento são bem legais. Mas toda essa coisa secreta silenciosa não é minha praia. Eu gosto de me gabar das minhas façanhas. Em voz alta para todos ouvirem e me elogiarem pelo incrível fodão que eu sou. Bastante Hiruzen riu. É muito melhor ter um candidato ao Hokage no centro das atenções na maior parte do tempo, de qualquer forma. Sua imagem e façanhas despertam admiração e intriga na vila, e reforçam a fé deles em você quando você ascende a posição. Isso fazia sentido. Eu provavelmente deveria deixar todo mundo saber o que eu tenho feito então. Daiki assentiu. Ele teria que se gabar mais, ele supôs, em público. Com certeza era difícil ser ele. Não precisa, eu já circulei suas façanhas pela vila. Hiruzen deu a ele um sorriso cúmplice. Eu enviei alguns jonin de confiança para fofocar sobre suas façanhas. Desde derrotar um membro dos 7 espadachins ninja da névoa, até frustrar uma conspiração usando um biju, e até mesmo lutar contra meu antigo aluno, um shinobi de rank S. Eu ouso dizer que sua lenda já começou. Que sorrateiro. Daiki não esperava isso de jeito nenhum, mas mostrou quão atento o velho estava com sua decisão aqui. Ele já estava preparando o terreno para que a vila como um todo olhasse para ele com admiração. Exatamente o que você precisa, uma vila inteira de homens badalados. Izobu gemeu. O épico de Daiki refletiu o genin adolescente, com um sorriso irônico no rosto. Isso soa bem. Gilgami vai processar você com muitas e muitas espadas. Ele queria que eu pudesse chutar a bunda dele. Daiki refutou. Ele veria como Gilgami gostava de ser atacado de espadas de volta. Ele não conseguia nem derrotar um ruivo com complexo de herói mártir. Ele o faria Bijudama acabar com a existência antes mesmo de ter a chance de sacar seu trunfo. Talvez você devesse escrever um livro. Você pode até ser bem-sucedido o suficiente para não precisar escrever pornografia como um certo outro aluno meu. Hiruzen refletiu com outra risada leve antes de cerrar os punhos e permitir que o jutsu em suas mãos, que Daiki quase havia esquecido, fosse anulado e esticou os braços. Mas por enquanto, Daiki-kun, acredito que é hora de, como vocês, crianças, dizem, começar a trabalhar. O sorriso irônico de Daiki se transformou em um largo sorriso ansioso. Finalmente, velho, por mais que seja bom saber a informação, é para isso que estou aqui. Ele comemorou, estalando os dedos e depois o pescoço para garantir. Ele tinha apenas 8 dias para treinar com o velho agora. Então ele precisava fazer cada segundo valer a pena. Por esses 8 dias, ele teria que transcender o Grind em si e entrar no lendário Hyper Grind. De onde você tira essas coisas? Izobu perguntou, impassível. Eu tive muito tempo para pensar enquanto ficava com Anko. Daiki respondeu. Eles tinham ficado por mais de 12 horas afinal, vamos lá. Você não pode pensar que eu desperdiçaria todo esse tempo só com sexo, certo? Por incrível que pareça, minha mente vagou. Ele podia sentir Izobu revirando os olhos, exasperado. É bom ver que você está pronto então. Hiruzen sorriu de volta e depois de se esticar, ficou de pé normalmente, desprotegido e fora de qualquer posição. Acredito que começaremos de forma simples. Gostaria de ver seu limite atual sem ultrapassar suas habilidades básicas. Sem selo, sem jutsu de aumento como minha armadura de relâmpago, sem capas biju, tudo bem, simples o suficiente, eu entendi. Daiki assentiu em compreensão, deslizando para a posição de abertura para o estilo punho de pena, ambos os braços para cima, punhos cerrados. Um ao lado de sua cabeça enquanto o outro estava ligeiramente à frente de seu rosto, e uma perna puxada ligeiramente para trás. O estilo punho de pena, realmente um taijutsu adequado para você, rápido com ataques explosivos concentrados. Aplaudo sua escolha nele, o velho assentiu em aprovação. Agora vamos começar. Vem até mim com a intenção de matar Daiki-kun, só então verei suas verdadeiras habilidades. Você não precisa me dizer 2 vezes. Daiki riu, nem um pouco incomodado pelo fato do homem mais velho não ter assumido sua posição de luta. Capítulo 154. Ele deslizou o pé para trás para impulsionar,
Ao mesmo tempo em que fez um único selo de mão e explodiu para frente em uma corrida em direção ao velho com um blitz aprimorado por Shunshin. Seus olhos, com sua percepção aprimorada, estavam penetrando na forma do velho, preparando-se para qualquer movimento que ele pudesse fazer a partir dos menores espasmos de seus músculos enquanto ele avançava, atacando com um rápido golpe de direita em seu rosto, especificamente seus olhos, para cortar sua visão. Afinal, foi uma finta. Ao mesmo tempo em que ele atacou com o punho, sem nunca ter a intenção de fazer contato com ele, ele balançou o pé para fora em um chute forte em direção ao joelho do velho. Ele esmagaria sua rótula e limitaria seus movimentos maciçamente com isso. Ele nunca fez contato. Hiruzen juntou as mãos atrás das costas e nem sequer vacilou diante do punho. Ao mesmo tempo, o velho levantou a perna que estava mirando. Evitando o golpe e antes que Daiki pudesse recuar de seu golpe fracassado, a perna do velho se moveu como uma serpente, descendo sobre sua coxa e prendendo-a abaixo do joelho, prendendo sua perna ali e mantendo-o desequilibrado. A habilidade de prever os movimentos dos seus oponentes a partir do menor movimento dos músculos deles com os seus olhos é de fato uma habilidade muito útil e potente. O velho Hokage começou a dar um sermão imediatamente, mas não é invencível. O Sharingan pode fazer isso também, e quantos Uchiha foram mortos apesar dessa habilidade? Uma variação melhor no caso deles, na verdade. Tente não confiar muito nessa habilidade quando se trata de combate corpo a corpo, Daiki-kun. Embora eu deva admitir, velocidade muito impressionante para sua idade. Daiki sorriu para ele. Claro, mas você percebe que mesmo se me pegasse, você também estaria preso. Ele retrucou e empurrou com a outra perna, erguendo-se para dar um golpe de joelho em direção ao queixo de seu novo professor. Mais uma vez não fez contato, a mão do velho veio de trás de suas costas, rápida como um relâmpago, e sua palma parou o golpe de Daiki. Mas ele fez seu trabalho e afrouxou o aperto que sua perna tinha sobre a sua e Daiki empurrou sua palma esquerda para o lado, usando seu Force Palm Jutsu para aumentar seu impulso e soltar sua perna, não se preocupando em mirar no homem, já que ele o veria chegando a 1 milha de distância e recuaria. Com a perna livre, Daiki girou no ar como um peão girando rapidamente e desferiu um chute de roda de dragão mirando no pescoço do homem. Os olhos de Daiki se arregalaram quando o velho se curvou casualmente para frente, abaixando-se sob o golpe antes que ambas as mãos se levantassem e agarrassem seu tornozelo. Daiki nem conseguiu terminar seu xingamento antes que o velho o parasse com seu aperto e se levantasse novamente, levantando Daiki acima de sua cabeça, antes de prontamente jogá-lo no chão. O chão se despedaçou com a força do golpe e se Daiki não fosse tão forte, ele teria perdido o fôlego. Mesmo assim, ele ainda estava atordoado e incapaz de contra-atacar enquanto o velho o levantava no ar antes de girar como um tornado e soltá-lo, lançando-o como uma bala. Ele se chocou contra a parede da caverna a várias dezenas de metros de distância como uma bola de demolição e foi direto para ela, com os destroços caindo e criando uma nuvem enquanto seu corpo se chocava contra ela devido à força bruta do arremesso. Ok, isso doeu. Daiki gemeu, balançando a cabeça e se levantando. Antes que a fumaça e os destroços pudessem se dissipar, ele colocou as duas mãos atrás de si e pulou, liberando um par de Force Paws que o lançaram alto e rapidamente no ar em direção à posição de Hiruzen. Então ele lançou outro par de Force Paws, impulsionando para baixo e gerando ainda mais força e impulso. Ele desferiu um golpe duplo de martelo, do qual o velho se afastou agilmente, e o chão se despedaçou para dentro com a força do golpe. Mas Daiki não parou e avançou contra o velho, lançando uma série de golpes rápidos começando com socos e chutes, aumentando seu ímpeto e girando rapidamente para esconder seu próximo movimento e ganhar mais ímpeto para sua próxima série de golpes. Ele era puro movimento ininterrupto que ganhou forma. No entanto, o velho se esquivou, zigue-zagueou ou defendeu e bloqueou sua enxurrada de ataques com pouco esforço, deixando Daiki se cansar um pouco, ou talvez apenas para ver quanto tempo ele conseguiria manter tal enxurrada de ataques conectados e concentrados. A resposta era que ele poderia continuar por um tempo bem longo, sua resistência era insana e se recuperava rapidamente, mesmo em sua base. E o velho percebeu isso bem rápido, porque ele o fechou não muito tempo depois e partiu para a ofensiva. Bonito em sua simplicidade e timing, pelo menos. Sem movimentos desperdiçados e nada que Daiki pudesse prever ou pelo menos acompanhar em sua velocidade de forma básica. O velho teceu para a direita evitando um golpe de joelho mirado em suas costelas, antes de deslizar para a esquerda, pé estendido e pegando seu tornozelo. O velho mal tocou e usou todo o ímpeto de Daiki contra ele, enquanto o Genin bronzeado se viu carregado no ar, de lado e com pouco alcance para contra-atacar. E então o Hokage sorriu calorosamente para ele e o atacou com um golpe de palma que o acertou no centro do estômago. Jutsu de palma da força, anunciou gentilmente o velho. Os olhos de Daiki se arregalaram em choque. E então ele engasgou quando uma explosão de pressão muito familiar atingiu seu estômago e o carregou de volta pelo ar por uns bons 6 metros, onde ele caiu de costas, engasgando e ofegando. Porra! Daiki balbuciou internamente enquanto engasgava, sangue saindo de sua boca enquanto ele tossia e tossia. Ele nunca tinha sido atingido adequadamente por seu próprio jutsu. Com certeza foi algo incrível. Se não fosse por sua durabilidade, resistência e habilidade natural de cura, isso teria sido debilitante e o teria mantido caído por pelo menos um pouco. Uma onda de choque a queima-roupa nos órgãos internos faria isso com um cara. Na verdade, a maioria das pessoas estaria morta, como muitos de seus oponentes puderam atestar.
se não estivessem mortos por terem sido atingidos pela Force Palm. Porra, ele com certeza sabia fazer um jutsu, não é? Mas não era hora de ficar se dando tapinhas nas costas. Um braço envolveu seu estômago para evitar que seus órgãos se sacudissem enquanto ele se curava. Daiki se ajoelhou e olhou feio para o velho, mostrando seus dentes manchados de sangue para ele. Mais um dos meus jutsus, velho? Ele rosnou. Tem certeza de que não tem aquelas bolas de macaco vermelhas e giratórias? Hiruzen apenas riu. Eles são mais parecidos com aqueles seus jutsus, e bem, eu não sei sobre girar e vermelho, mas ouso dizer que tem um bom estoque de bolas de macaco. Ele respondeu divertido. Embora eu ache que seja justo eu mostrar um dos meus próprios jutsus em troca em Daiki-kun, apesar de quão suave, gentil e caloroso era o sorriso no rosto do homem mais velho, isso fez soar alarmes na cabeça de Daiki, especialmente quando o Hokage fez um selo de mão única. Com uma única mão e respirou fundo, seu peito se expandindo e chama saindo de entre seus lábios, estilo fogo, míssil dragão de fogo. E então prontamente exalou e disparou um gigantesco dragão flamejante e serpentino que bloqueou sua visão do velho com seu enorme volume e rugiu em sua direção. Capítulo 155. Puta merda. Daiki ficou boquiaberto. O velho não estava segurando seus socos. Esse seria um ótimo momento para testar o método de selamento de fogo. Se ele realmente conhecesse o método de selamento de fogo. Mas não importa quantos clones ele tenha invadido os textos que a biblioteca Shinobi da vila tinha sobre selamento, nenhum deles sequer mencionou isso. E ele definitivamente precisava disso no futuro para lidar com a Amaterasu, só por precaução. Era muito grande e rápido para desviar ou atacar diretamente, já que ele estava ferido naquele momento. E contra-atacar com a mesma quantidade de poder o deixaria a queima-roupa no confronto. Ele só conseguia bloquear. Ele passou por alguns selos de mão enquanto se levantava e seu peito se expandia como o do velho enquanto ele bombeava uma tonelada métrica de chakra em seu jutsu e exalava. Estilo água, parede de água. Ele cuspiu uma enorme onda de água que formou um enorme escudo com mais de 9 metros de altura e comprimento. Bem a tempo para o enorme dragão de fogo se chocar contra a barreira de água. Uma explosão irrompeu e sacudiu a caverna de treinamento enquanto vapores brotavam para fora do choque. Ele sentiu sua pele secando pelo calor produzido e sua boca secando. Mas pelo menos ele poderia usar o vapor no vapor para seu próprio benefício também. Ele rapidamente passou pelos selos de mão enquanto o dragão finalmente se apagava, deixando-o envolto em vapor e sua barreira de água, agora flácida e desmoronando, espalhando seu chakra. Ao fazer isso, o vapor convergiu para a barreira e a quantidade de água aumentou novamente, antes de se torcer e se transformar em uma forma serpentina familiar, embora muito diferente, e clarear sua visão para mostrar o velho ainda em sua posição anterior, estilo água, jutsu do dragão de água. Seu próprio dragão de água rugiu e disparou na direção oposta ao dragão de fogo, em direção ao velho, com intenção mortal em seus brilhantes olhos amarelos. Mas Daiki não terminou, ele rapidamente fez mais alguns selos de mão antes de esticá-los, estilo relâmpago, assassinato eletromagnético. Ele rugiu, liberando um fluxo de eletricidade crepitante e ramificada de suas mãos que disparou e envolveu seu dragão de água. Um jutsu combinado, pelo que vejo? Hiruzen assentiu satisfeito. Estou impressionado. Ele ainda não tinha visto nada. Enquanto o dragão avançava sobre ele, Daiki também avançava, bombeando chakra em seus olhos o tempo todo. Pela primeira vez, ele testemunhou o velho perdendo a compostura, ainda que minuciosamente, enquanto dezenas de clones se formavam ao redor dele e de Daiki, todos avançando sobre ele como um dragão. Por mais experiente que ele fosse, havia algumas coisas que simplesmente não eram possíveis. E os clones fantasmas de chakra não podiam ser diferenciados dele. Eles faziam barulho enquanto se moviam e nem mesmo o Byakugan e o Sharingan conseguiam diferenciá-los da coisa real. O velho foi forçado a recuar e desviar pela primeira vez, saltando para trás e desviando de seus clones fantasmas de chakra enquanto eles vinham em sua direção de todos os lados, com o dragão de água com energia elétrica logo atrás. O velho correu através dos selos de mão borrados que os olhos de Daiki não conseguiam acompanhar e ao pousar, ele terminou. Ao mesmo tempo em que uma nuvem de fumaça saiu de uma de suas mãos e uma enorme shuriken de fumaça apareceu em sua mão. O vento assobiou, formando-se ao redor das bordas da fuma shuriken, e o velho a jogou no ar, a estrela espiralada parecendo uma serra circular rápida, jutsu do clone das sombras da shuriken. Uma fuma shuriken gigante se transformou em dezenas, depois centenas num piscar de olhos. E em apenas alguns segundos, a maioria de seus clones e seu enorme dragão de água eletrificado foram despedaçados. Nem mesmo ele teria conseguido evitá-los e teria sido pego pela saraivada de shurikens de fumaça intensificadas pelo vento. Se não fosse por ele criar uma barreira de chakra e canalizar uma tonelada de seu chakra para dentro dela. Isso parou dezenas daqueles shuriken clonados em suas trilhas e os forçou a dissipar. Teria sido mais fácil se ele tivesse usado sua armadura, mas o velho queria vê-lo lutar com suas próprias habilidades básicas. Como era, enquanto ele dissipava a barreira de chakra, Daiki, mesmo com sua própria resistência e enorme capacidade de chakra, se viu ofegante profundamente. Tanto pelo dano que ele havia sofrido quanto pela quantidade bastante grande de chakra que ele havia acabado de gastar em pouco tempo. Enquanto isso, o velho não parecia nem um pouco pior. Na verdade, suas roupas nem estavam amarrotadas e ele ainda tinha aquele sorriso genial no rosto. Ele não ia mentir, era meio irritante.
Acho que já vi o suficiente por enquanto, Hiruzen refletiu, batendo palmas prontamente. Você pode relaxar, Daiki-kun. Apesar de si mesmo e da maneira como essa rejeição casual feriu seu orgulho por suas habilidades, Daiki não pôde deixar de sentir alívio. Puta merda, aquele velho era um monstro. Ele nem chegou perto dele na base dele. Então era disso que o professor e segundo Deus Shinobi era feito, hein? Daiki teve que admitir que ele correspondeu às expectativas. Eu sei exatamente no que estaremos trabalhando na próxima semana, ou melhor, Daiki-kun, disse o velho enquanto caminhava casualmente em sua direção em um ritmo tranquilo. Mas me diga, se eu lhe desse uma escolha de jutsu, qual você preferiria? Um jutsu elemental? Uma arte ninja normal? Uma técnica de taijutsu? Ou talvez até um genjutsu? Daiki piscou. Você vai me ensinar jutsu? Ele perguntou, todos os ferimentos e exaustão sendo rapidamente esquecidos enquanto a excitação corria em suas veias. Entre outras coisas, Hiruzen respondeu, há alguns jutsus específicos que devo lhe ensinar se você for se tornar Hokage no futuro, jutsus que somente os próprios Hokage aprendem. Mas a variedade é o tempero da vida e uma grande ajuda em diferentes situações, então eu lhe ensinarei uma variedade de jutsus além deles também. Jutsu somente do Hokage? Isso soou muito foda. Além deles, o que ele precisava? Ele tinha muitos jutsus normais, alguns genjutsus a essa altura e até toneladas de jutsus elementais. Embora, ironicamente, o que mais lhe faltava era sua principal afinidade elemental, relâmpago. Bem, tecnicamente era um jutsu de fogo, já que ele só conhecia um, mas ele vinha treinando o relâmpago há muito mais tempo e só tinha 3 jutsus de relâmpago puros. E isso incluía sua armadura relâmpago. Uau, ele realmente precisava de mais jutsu de relâmpago. Preciso de um jutsu de relâmpago mais do que qualquer outro no momento, respondeu Daiki, seguido de fogo. Eu preferiria relâmpago ao fogo, já que ainda não fiz nenhum treinamento elemental de fogo. Entendo, Hiruzen coçou o queixo e cantarolou pensativo por um momento, antes de concordar, facilmente corrigido, vou te dar um pergaminho sobre treinamento elemental de fogo. E acredito que vamos começar aprendendo o estilo relâmpago. Bomba trovão, acredito que vai combinar muito bem com suas lâminas Kiba. Tudo bem. Daiki assentiu, sorrindo. Era meio estranho ter um sensei que lhe ensinasse algo, ele não ia mentir. Kakashi, Kurenai e Azuma não ensinaram merda nenhuma para seus times, afinal. O que eu sou, fígado picado? Isobu bufou. Você não é um sensei, você é meu exobro. Daiki refutou. Isso o desqualificou do fracasso inerente que era o sensei, se aqueles 3 palhaços fossem alguma indicação. Quando você dominar esse jutsu, eu lhe darei outro, um por dia, supondo que você consiga dominá-los naquele dia, caso contrário, você terá mais um acúmulo. Tenho certeza, o velho riu, interrompendo seu debate interno. Por enquanto, porém, retornarei ao meu escritório e deixarei você com um clone meu para supervisionar seu treinamento. Ao dizer isso, ele fez um único selo de mão e convocou um clone das sombras para o seu lado. Espero que sua capacidade de recuperação ao se tornar um Jinchuriki seja boa para continuar, Daiki-kun. O clone lhe deu aquele sorriso caloroso, gentil, aterrorizante, porque não temos muito tempo e estamos começando a trabalhar nisso agora mesmo. Sabe, olhando para aquele sorriso. Daiki ficou tão feliz por ter colocado as mãos naquele fragmento de geléu para aumentar sua recuperação e capacidade de cura, junto com sua porcaria de Jinchuriki. Capítulo 156. O velho Sarutobi era uma fera. Apesar de quão genial e gentil o Hokage mais velho era, isso não estava presente durante o treinamento de Daiki com ele. Ele tinha pouco tempo para descansar e era treinado do nascer ao pôr do sol e além. Treinos de taijutsu até seus membros doerem. Vários exercícios de controle de chakra de uma vez. Um novo jutsu para aprender todo santo dia. E isso foi só a prática matinal. De lá, eles passariam para o sparring de taijutsu, em cima das paredes, em cima do teto, em cima do lago dentro da enorme sala de treinamento cavernosa. Daiki não recebeu quartel nem misericórdia alguma. Ele lutaria contra o velho com taijutsu puro e levaria uma surra completa. Os estilos pessoais de taijutsu de Sarutobi e Hiruzen eram o punho de macaco, um estilo que seu clã aprendeu com as invocações de macaco. E o macaco bêbado, um estilo que ele criou pessoalmente com base nisso. Mas isso não foi tudo que ele usou. O estilo da academia, o estilo da garra da besta de Inuzuka, o estilo interceptor do Uchiha, o punho forte, o punho gentil do Hyuga, até mesmo seu próprio estilo punho de pena e mais além, estilos taijutsu pertencentes a outras vilas. O velho oscilou entre tantos estilos de luta diferentes que depois de 5 dias, Daiki já havia perdido a conta. De lá, ele teria uma pausa de meia hora para comer e se recuperar, antes de ser jogado de volta naquilo com a execução de exercícios do jutsu que ele já sabia e o que ele estava aprendendo. E então eles lutariam novamente com tudo à disposição. Pelo menos Daiki. Porque o velho nunca usou um jutsu que Daiki não conhecesse, já tivesse visto ou estivesse em processo de aprendizagem. E todas as vezes, mesmo enquanto eles lutavam, o homem o treinava apontando seus erros, dando-lhe conselhos sobre o que ele estava fazendo e, ao mesmo tempo, batendo nele até deixá-lo roxo e roxo. Mesmo com seu selo da estrela celestial, mesmo usando o modo de chakra relâmpago, Daiki nunca conseguiu derrotar um único clones das sombras do homem, e ele enviou alguns para treiná-lo quando estava ocupado todos os dias. Especialmente porque a última coisa na agenda de cada noite era treinar com 5 de seus clones das sombras de uma vez, cada um usando um estilo de luta diferente. Ele perdeu horrivelmente. Todas e cada uma das vezes.
e Daiki amou cada segundo disso. Nunca ele tinha sido tão derrotado, nunca ele tinha se sentido tão exausto em toda a sua vida. Nunca antes alguém o havia levado ao seu limite e além tanto quanto Sarutobi Hiruzen, mesmo com sua regeneração e status de Jinchuriki. Quando chegou a sexta manhã de treinamento sob o comando do terceiro Hokage e Daiki foi acordado pela manhã após ter sido literalmente espancado até ficar inconsciente. Sua mente estava pesada, seu corpo doía com dores fantasmas de várias dezenas, se não centenas de feridas que já haviam cicatrizado há muito tempo. Kugi, Daiki rolou na cama king size macia e luxuosa que ficava na sala de estar dentro da caverna de treinamento sob o monumento do Hokage, antes de se levantar e sair da cama um momento depois. Ele tinha acabado de acordar, mas não podia perder tempo treinando com o velho. Ele se lavou no banheiro e acordou, invocou roupas novas de seu celo da força dimensional. Comeu um pedaço rápido e ruim de metal e saiu para o salão principal de treinamento. Ao fazer isso, ele consultou seu status para verificar seu progresso. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 192.700, 192.700. Kage de nível baixo. Força, 204. Resistência, 290. Durabilidade, 205. Agilidade, 204. Taijutsu, 260-500. Ninjutsu, 380-500. Genjutsu, 105-500. Bukijutsu, 180-500. Controle de chakra, 317-500. Afinidades dos chakras. Relâmpago, especialista a faísca dos céus. Água, especialista, o mar se abre diante de você. Vento, mestre, os arcos do vendaval. Terra, adepto, a terra treme. Fogo, novato, poder de fervura. Fuinjutsu. Avançado, a respiração fica presa. Droga, ele assobiou, impressionado apesar de si mesmo. O progresso que ele tinha feito nos últimos 5 dias tinha sido nada menos que explosivo. Mesmo para ele. Tudo tinha aumentado em mais de 25 pontos em termos de habilidade. Seu taijutsu tinha subido completamente 50 e seu genjutsu, mesmo sem aprender nenhum novo, tinha subido dramaticamente de quanto ele tinha sido forçado a usá-lo para até mesmo afastar o velho por mais um segundo durante os parringues que eles tiveram. E além disso, não só sua afinidade com relâmpagos havia subido para o nível de especialista, como ele havia atingido o ponto de maestria do elemento vento, junto com terra e fogo aparecendo em seus status como afinidades agora. Era meio irônico que ele tivesse dominado o pior elemento, o oposto de sua primeira afinidade antes de qualquer outra coisa. Bem, não é como se eu estivesse realmente treinando minha afinidade com relâmpagos tanto assim ultimamente. Ele refletiu. O aumento na habilidade tinha subido de avançado para especialista simplesmente porque a cada dia, o velho Hokage lhe dava um novo jutsu de relâmpago para aprender e esperava que ele os dominasse antes de conseguir outro mais ou menos. Honestamente, teria sido completamente impossível sem todos os seus clones das sombras treinando diligentemente na dimensão de Izobu. Mas de qualquer forma era incrível, porque agora ele tinha afinidade com cada elemento. Um momento depois ele dispensou a tela de status, abriu a porta da sala de estar e saiu, entrando no espaço de treinamento. Ele não ficou nem um pouco surpreso ao encontrar um velho conhecido, vestido com seu traje de batalha, sentado casualmente em uma poltrona confortável que parecia completamente deslocada na área de treinamento, tomando uma xícara de chá. Bom dia, Daiki-kun, Hiruzen o cumprimentou calorosamente. Você demorou um minuto a mais para vir hoje. Quase fiquei com medo de que você fosse boicotar o treinamento hoje. Ele estava brincando, mas Daiki bufou de qualquer maneira. Se não fosse por Izobu, eu poderia ter ele deu de ombros. Tipo, ele não conseguia enfatizar o suficiente, o velho e seus clones literalmente o espancavam até deixá-lo inconsciente toda noite, mesmo com sua vitalidade e cura absurdas. Geralmente demorava para acordar normalmente disso e Izobu forçava a ficar inconsciente e descansar sua mente o máximo possível. Além disso, honestamente, não é de se admirar que os Sannin tenham se tornado monstros completos se é assim que você treina seus alunos. Ele estava nisso há apenas 5 dias e aumentou sua habilidade em 2 afinidades, ganhou 2 novas, subiu de posto com uma e aprendeu literalmente mais de 10 jutsus. 5 relâmpagos, 2 de terra, 1 de vento, o jutsu do velho estilo fogo, míssil dragão de fogo com treinamento dele. Caramba, o velho até conhecia o jutsu da névoa venenosa e o ajudou a dominá-lo naquela época, enquanto chutava sua bunda para cima e para baixo na caverna. Infelizmente, ele ainda não conseguiu dominar o jutsu dos clones das sombras. Mas sim, os Sannin treinaram sob o comando do velho Sarutobi por anos. Eles teriam se tornado monstros completos sob o comando dele ou morrido no processo. Honestamente, a geração mais velha de ninjas era muito durona antigamente. Ele mal conseguia continuar, mesmo com suas habilidades de cura. Hiruzen, que estava prestes a levantar sua xícara até os lábios, fez uma pausa e riu levemente. Oh Daiki-kun, temo que não os treinei nem de perto tão intensamente quanto estou treinando você. Diferente deles, só temos uma semana juntos no momento. Seus olhos brilharam com diversão. Na verdade, eu nem estava planejando treinar você tão duro, mas fui forçado a aumentar por causa da rapidez com que você tem progredido e apenas pela quantidade de resistência que você tem. Se eu treinasse meus antigos alunos como treinei você, não acho que eles teriam sobrevivido por muito tempo. Capítulo 157. Daiki piscou, surpreso.
Não, o que há para se surpreender? Embora eles sejam de fato incrivelmente poderosos e talentosos, 2 deles são de origem civil, Isobu brincou, se fazendo conhecido pela primeira vez no dia. Você me tem um biju literal e tudo acontecendo naquele seu selo em seu pescoço te aprimorando, te curando, te enchendo de energia. Qualquer outro humano já teria morrido há muito tempo pela grande quantidade de energia que você exalou nos últimos dias e se não fosse isso, apenas a grande quantidade de ferimentos teria feito. Claro, mas ainda assim foi surpreendente. Mas pelo menos foi uma boa notícia, mostrou que ele realmente estava no caminho certo. Ou talvez ele estivesse delirando por causa de muitos ferimentos na cabeça, depois de ter sido espancado até ficar inconsciente por um velho monstro. Você já tirou 51 cartas de um baralho desde o momento em que te conheci. Isobu respondeu prestativamente. Daiki sorriu e ignorou a provocação, voltando sua atenção para o velho. É bom saber que sou o aluno mais foda que você já teve, ele respondeu. Então, o que tem no cardápio para hoje? O mesmo de sempre? Ele questionou, a excitação mais uma vez o preenchendo com o pensamento. Realmente, esses 5 dias foram um paraíso de trabalho duro. Honestamente, a única coisa ruim que ele tinha a dizer sobre isso era que era uma pena que ele não tivesse terminado seu selo para integrar o Sharingan de Shizui. Se ele tivesse, ele teria sido capaz de copiar literalmente todos os estilos prolíficos de taijutsu que a Vila da Folha tinha a oferecer do velho durante seus sparrings. Na verdade, faremos algo um pouco diferente hoje, Hiruzen balançou a cabeça. Inicialmente, eu ia adiar isso até depois dos exames Chunin, quando teria mais tempo para te ensinar, mas depois do que vi de você nos últimos 5 dias, acredito que você consiga aprender nesses últimos 2 dias. Bem, isso foi uma droga, ele estava todo a fim de obter mais jutsus de relâmpago do homem. Com cada um que ele aprendia afinal, ele sentia seu controle sobre o elemento aumentar visivelmente. Embora isso pudesse ter a ver com o fato de que o velho não lhe havia ensinado uma única técnica de baixo nível, 4 deles eram de nível B, enquanto o mais poderoso de todos, o estilo relâmpago, Tornado do Dragão do Trovão, era de nível A. E ele estava ansioso para tentar obter o clone de sombra do equipamento também. Bem, ele deu de ombros mentalmente. Se o velho queria especificamente lhe ensinar isso, então devia ser algo incrível. Pode deixar, velho. Confiante como sempre, eu vejo, bom, você vai precisar disso para essa técnica. Hiruzen assentiu em aprovação. O que eu vou te ensinar é uma técnica muito especial que somente aqueles que foram considerados para a posição de Hokage aprenderam e requer uma vasta quantidade de chakra para usar, tanto que requer 3 outros no nível de um Kage para usar. Nem mesmo Kakashi que é capaz dessa técnica. A excitação que havia diminuído voltou à vida mais uma vez. Nem mesmo Kakashi, hein? Ele observou ansiosamente. Então, quem da nossa vila pode usá-lo? Ele queria ver exatamente com quem ele seria comparado aqui. É uma lista muito curta, mas se você quer saber, suponho que não há mal algum, Hiruzen refletiu bem. É claro que há eu, mas além de mim há o Shodaime, o Nidaime e o Yondaime. Claro, você provavelmente não ficará surpreso que Madara Uchiha aprendeu a técnica, ou melhor, ajudou a criá-la. De lá, Sakuma Taki, Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, meu velho amigo Danzo com quem você falou e Kushina Uzumaki. Na história da Vila da Folha, apenas 11 pessoas dominaram essa técnica, você será o 12º. Essa era uma lista maior do que ele esperava. Espere. Algo do que ele disse simplesmente fez sentido. Kushina Uzumaki era uma candidata ao Kage? Ele ficou boquiaberto. Isso ele não sabia de jeito nenhum. Incrível. Inicialmente, antes de desistir da ideia em favor de Minato-kun, Hiruzen revelou, Kushina-chan era uma shinobi muito poderosa. Talvez a maior mestra de selos que esta vila já viu, superando até mesmo Mito-sama. Ela tinha volumes de chakra que superavam até mesmo o meu, e com sua linhagem natural e habilidades de ser uma Uzumaki Jinchuriki de sangue puro da Kyuubi, juntamente com seu poderoso jutsu de vento e água, ela era uma força a ser reconhecida. Isso foi interessante de saber. Enquanto ele sempre pensou que Kushina era uma durona gostosa que era capaz até de segurar a Kyuubi, ele não pensou que ela fosse muito mais forte que uma Jonin. Mas não, de acordo com o velho, ela era mais forte que Kakashi. Interessante. Infelizmente, porém, agora são mais trivialidades do que qualquer outra coisa, já que sua força aparente era inútil, com sua bela bunda agora sendo um cadáver em decomposição. Legal, acho que não é de se admirar que Naruto tenha uma quantidade tão monstruosa de chakra, então ele deu de ombros, já que de acordo com Isobu, o cara tinha tipo 5 vezes mais chakra do que o próprio Daiki tinha atualmente. Então, qual é essa técnica? É chamada de formação dos 4 Yang vermelhos, respondeu Hiruzen, uma técnica tão poderosa que quando usada, nem mesmo a própria Kyuubi seria capaz de escapar. Os olhos de Daiki se arregalaram em choque. Não é essa a técnica que o velho e o outro Hokage anterior usaram para literalmente encurralar o Jubi e não vender seu maldito Bijudama? Essa sim é uma técnica que vale a pena aprender. Certamente. Isobu concordou e Daiki pôde ouvir o leve choque no tom do próprio Biju. Capítulo 158. Com uma mão segurando uma caneta e rabiscando papéis em cima do seu baralho, enquanto a outra tamborilava os dedos distraidamente sobre a peça sólida e resistente criada pelo próprio primeiro Hokage. Hiruzen percebeu que a tentação estava começando a tomar conta dele. Seus olhos piscaram em direção à bola de cristal colocada sobre uma almofada de veludo na beirada do seu deck, quase o convidando a olhar para dentro.
Era a única coisa em toda a vila, talvez até no mundo, que permitiria que alguém espiasse as profundezas do monumento Hokage e visse o interior do espaço de treinamento bem lá no fundo. Eu tinha esquecido o quanto era divertido ensinar um aluno. O velho sorriu ironicamente para si mesmo. A semana passada foi um momento bastante agradável para ele. Transmitir o que ele sabia ao jovem Daiki-kun foi emocionante e nostálgico ao mesmo tempo. Passar tempo com o garoto em tão estreita proximidade na última semana tinha sido como passar tempo com todos os seus 3 alunos mais uma vez. A tenacidade e a confiança de boca aberta de Jiraiya, o orgulho sarcástico apoiado pela resiliência absurda de Tsunade e o puro gênio inteligente de Orochimaru. Ele não tinha vergonha de admitir que seu peito doía um pouco ao se lembrar daqueles dias passados. Ó Orochimaru! Ele balançou a cabeça e reprimiu o sentimento de melancolia que começou a se afirmar ao pensar em seu outrora aluno mais promissor. O medo que o menino, que sempre seria aquele garotinho quieto e triste para ele, adquiriu ao ver o destino de seus pais o distorceu de todas as piores maneiras. Ele mal era reconhecível como o garoto que ele ensinou anos atrás. Mas Daiki não era Orochimaru, nem de perto. Enquanto o talento estava lá e a ganância, a fome profunda por jutsu e o medo que o garoto fazia o melhor para esconder sob uma fachada de suprema confiança. A diferença era realmente tão clara quanto o dia para ele. Orochimaru nunca poderia ter permitido que um biju tivesse tanto poder sobre ele, tivesse sua vida em suas mãos. Ele nunca permitiria que algo tão banal quanto o desejo sexual o desviasse de sua busca por força. Ele nunca teria perdido a paciência por um colega shinobi colocando seu próprio corpo em risco usando um jutsu proibido para vencer uma luta. Não, Orochimaru, que nunca foi próximo de ninguém fora de sua equipe, teria simplesmente aproveitado a oportunidade para estudar os 8 portões em uso diante de seus olhos. Sim, embora Daiki tivesse todas as melhores características de Orochimaru que o fizeram se tornar um monstro no final, elas foram equilibradas pelas piores características de Jiraiya que o tornaram o palhaço que todos antes desprezavam, mas o que o fez se tornar o homem que é hoje, um homem em cujas mãos ele poderia seguramente deixar o destino da vila caso ele morresse, se o homem quisesse pelo menos o cargo. Hoje em dia Jiraiya-kun era mais forte que ele e mesmo em seu auge, ele teria dificuldade em derrotar seu aluno pervertido, mesmo com seu senjutsu incompleto. Se ele conseguisse dominá-lo, Jiraiya certamente o teria superado em seu melhor momento. Falando em Jiraiya, Hiruzen largou a caneta e suspirou. Você pode parar de ficar aí escondido e entrar logo? Ele disse em voz alta, revirando os olhos. Um momento depois, a janela atrás dele foi aberta e uma risada ecoou quando Jiraiya entrou. Não tem como se esconder de você, hein, sensei? O homem sorriu para suas costas. Desculpe, desculpe. Eu vi uma garota incrível com um peito enorme assim que cheguei aqui. Tive que tirar um minuto para dar uma olhada nela. Material total para uma mil, sabe? Ela será perfeita para meu próximo livro. Tente ser criativo com os nomes dos seus personagens dessa vez, ok? Hiruzen bufou. Nem Tsunade nem Kushina jamais perdoaram você por usá-las como heroínas principais dos seus 2 primeiros livros. Eles estavam apenas brincando. Eles adoraram. Jiraiya apenas deu uma risada estrondosa e descarada enquanto fechava a janela encostada nela. Na verdade, Minato usou isso para apimentar o tempo deles no quarto. Na verdade, você poderia dizer que foi graças a mim que uma certa pessoa apareceu tão rápido. Observando seu aluno premiado tendo relações sexuais com sua esposa, sinceramente eu deveria ter mandado prendê-lo há muito tempo. Hiruzen balançou a cabeça. Agora, sensei, não vamos atirar pedras em casas de vidro, hein? Jiraiya retrucou. Nós 2 sabemos que você leu meu livro e estamos esperando ansiosamente pelo próximo volume. HMPH, Hiruzen não se dignou a responder, mesmo que seus olhos tenham piscado brevemente para sua palma onde um certo selo agora estava inscrito. Um esconderijo muito melhor do que a velha gaveta escondida em sua mesa então. O que te traz aqui? Você não deveria estar ocupado treinando Naruto-kun? Essa foi uma das principais razões pelas quais ele chamou o homem de volta para a vila, afinal. Não faz muito tempo que Naruto usou o chakra da Kyuubi pela primeira vez durante sua missão em Wave. Ele queria evitar que o garoto interagisse com a fera o máximo de tempo possível, pois quando o fizesse, seria o início de um longo e difícil período, mas não iria adiar mais. Naruto-kun, apesar de sua herança, não tinha acesso às ferramentas que lhe permitiriam suprimir a fera, como sua mãe e Mito-sama fizeram. E quanto mais ele alcançasse o selo, mais a Kyuubi seria capaz de alcançá-lo também. Capítulo 159. É basicamente por isso que estou aqui, Sensei. Jiraiya deu de ombros. Ele está treinando contra seus clones agora, mas ele mais ou menos pegou o jeito do jutsu de invocação e está usando pelo menos uma pequena parte do chakra da Kyuubi, embora ele ainda desperdice uma quantidade absurda dele ao usar qualquer jutsu, mas eu não sou de grande ajuda nessa parte. Sim, ele estava bem ciente. Controle de chakra era talvez o pior atributo de seus alunos e o motivo pelo qual ele era terrível quando se tratava de usar genjutsu e não tinha conseguido aperfeiçoar seu modo sábio até hoje. O controle do chakra sempre será uma luta para o garoto enquanto a Kyuubi o detestar. Hiruzen apontou. O fato de o garoto poder usar qualquer jutsu confiável era uma prova de seu talento, na verdade. Ele tinha muitos fatores trabalhando contra ele. Mesmo quando bebê, Naruto nasceu com uma quantidade imensa de chakra.
Do simples fato de que ele era um Uzumaki, nascido de um pai tão poderoso quanto Minato e Kushina, os Jinchuriki da Kyuubi, além de ser um Uzumaki, sem falar no fato de que mesmo quando feto ele era exposto constantemente ao chakra das bestas, significava que ele sempre estava destinado a ficar muito acima de seus pares quando se tratava de puro chakra. E quanto mais chakra alguém tinha, mais difícil era de controlar. Mas além disso, era como seu selo funcionava. Era uma beleza de selo que o próprio Hiruzen não conseguia replicar metade da qualidade, mesmo que soubesse como executar o selo sozinho. Ele sugava parte do chakra da Kyuubi constantemente e o filtrava para as próprias bobinas de chakra de Naruto. O que significa que não apenas sua capacidade de chakra estava crescendo constantemente, mas também sempre em um estado de fluxo, tornando-o muito mais difícil de controlar. E não parou por aí. O chakra da Kyuubi não era apenas absurdamente denso e poderoso, mas cheio de ódio malicioso que o tornava completamente corrosivo. Nem mesmo Mito-sama ou Kushina conseguiam lidar com isso, e foi por isso que eles suprimiram seu poder. Naruto, por outro lado, foi exposto ao chakra desde o momento em que foi concebido e estava especialmente sintonizado com ele. Não era exagero dizer que Naruto nasceu para ser o Jinchuriki da Kyuubi. Isso não significava que ele era imune aos efeitos do ódio corrosivo malicioso dentro do chakra das bestas. O próprio chakra lutou com unhas e dentes contra o de Naruto, piorando seu controle ainda mais. Sim, Hiruzen poderia afirmar com segurança que se a besta estivesse selada dentro dele, quando ele não tivesse a habilidade de suprimir seu poder, ele provavelmente nunca mais seria capaz de usar jutsu. Era uma enorme espada de 2 gumes, e quando Naruto-kun chegasse à idade de Hiruzen, se ele vivesse tanto, o chakra do garoto seria maior que o seu na verdade. Ele ousaria dizer, ele poderia até mesmo diminuir o de Hashirama-sama. E se ele conseguisse domar a fera ou ganhar sua lealdade como Killer Bee ou o próprio Daiki-kun, ele se tornaria imparável e poderia muito bem superar o primeiro Hokage e o próprio Madara Uchiha. Sim, bem, por mais que não possamos ajudá-lo muito além do treinamento nessa frente, temos alguém que pode agora, não é? Jiraiya respondeu. Talvez, Hiruzen franziu os lábios, a situação seja bem diferente no caso de Daiki-kun. Ele não só salvou o Sanbi e ganhou sua amizade, como era muito mais dócil que o Kyuubi e muito mais fraco. Embora ele não tenha combatido todos os Biju em sua vida, ele enfrentou alguns e teve relatos em primeira mão deles de Hashirama-sama. Segundo ele, a Kyuubi era tão poderosa que poderia ter lutado contra todas as outras 8 Biju de uma vez, e saído vitoriosa. Enquanto todas as outras Biju tinham uma variedade de habilidades, a Kyuubi não tinha. Mas o que lhe faltava em versatilidade compensava em pura força bruta e poder. Dizia-se que se a Kyuubi tivesse desejado, ela poderia ter destruído o planeta inteiro, tamanho era seu poder. Não estou dizendo que não são, aquele garoto é um Jinchuriki perfeito, só por esse fator ele é alguém que nem nós podemos menosprezar em uma luta total. Mesmo que ele seja apenas um pirralho agora, disse Jiraiya, mas isso está pesando muito em Naruto e aquele garoto da areia o assustou. Aquele garoto Daiki pode não ser capaz de dizer a ele como controlar o chakra da Kyuubi, mas ele pode mostrar a ele como usá-lo e ele pode mostrar a Naruto que ser um Jinchuriki não precisa ser algo para se envergonhar disso. E isso era verdade. Hiruzen concedeu esse ponto. Na verdade, Daiki era muito diferente da maioria dos Jinchuriki. Ele de fato saboreava o que era, tinha orgulho de ser o Sanbi Jinchuriki. Na verdade, o garoto havia se referido a si mesmo como o grande senhor Sanbi Jinchuriki-sama algumas vezes durante o treinamento. Se não fosse pelo fato de seu status ser mantido em segredo da população comum, o garoto provavelmente se gabaria de seu status para qualquer um e pregaria a superioridade de ser um Jinchuriki sobre a plebe comum. E sim, essas foram as próprias palavras do garoto. Onde está o garoto, afinal? Jiraiya perguntou. Eu sei que você disse que estava treinando ele, mas eu não o vi de jeito nenhum. Verifiquei a casa dele e tudo e ei. Você sabia que o velho aprendiz super gostoso do Orochimaru está morando na casa dele agora? E como diabos um garoto como ele consegue pagar um lugar como esse? Sim, eles estão dormindo juntos, na verdade, e ambos irão em uma missão importante em breve. Hiruzen bufou, se divertindo um pouco com o olhar de Jiraiya. Quanto a como ele conseguiu isso, bem, uma recompensa de classificação A e um melhor amigo que lhe deu um desconto, eu acredito. Honestamente, o garoto consertando o selo de Anko e ela realmente cumprindo sua promessa de dormir com ele foi uma verdadeira bênção agora. Não só a ajudou, até a fortaleceu de fato de acordo com seu próprio testemunho, ela fez uma incrível medida paliativa para a parede de Terumimei. Afinal, embora confiasse em Daiki e em seu caráter implicitamente, ele não podia dizer que a tentação de ir para a cama com Terumimei não seria a maior das tentações. Até ele mesmo pode ser tentado, quanto mais um rapaz tão jovem quanto Daiki. Uma mulher como ela era a verdadeira ruína de jovens shinobi talentosos em todos os lugares. Era realmente uma maravilha que a mulher não tivesse conseguido arrebatar um homem para si e por todos os relatos, ele foi informado por seus informantes. Desejava casamento. Você tá brincando comigo? Um garoto dessa idade atacou uma garota gostosa mais velha assim? Jiraiya ficou boquiaberto, os olhos brilhando com ciúmes fervorosos. Sério, Jinchuriki perfeito, a próxima escolha para o chapéu e uma gata dessas. É como se ele tivesse nascido para fazer caras como eu se sentirem inadequados, me faz querer bater nele. Eu não deixaria ele saber disso, isso só faria ele se pavonear ainda mais. Hiruzen riu, mas ela só foi dormir com ele porque ele consertou seu selo amaldiçoado. Espera, o quê? Os olhos de Jiraiya se arregalaram em choque absoluto.
Ah, ele esqueceu de contar isso ao Jiraiya? Ah bem, ele mereceu por sempre causar problemas para ele. A quantidade de vezes que ele recebia reclamações sobre o homem espiando era realmente irritante. Capítulo 160. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 195.000, 195.000. Kage de nível baixo. Força, 205. Resistência, 293. Durabilidade, 207. Agilidade, 205. Taijutsu, 262.500. Ninjutsu, 390.500. Genjutsu, 107.500. Bukijutsu, 184.500. Controle de chakra, 325.500. Afinidades dos chakras. Relâmpago, especialista a faísca dos céus. Água, especialista, o mar se abre diante de você. Vento, mestre, os arcos do vendaval. Terra, adepto, a terra treme. Fogo, novato, poder de fervura. Fuinjutsu. Avançado, a respiração fica presa. 7 dias de treinamento com o próprio professor e segundo o deus do Shinobi fizeram bem ao corpo, isso era certo. Pode ter sido apenas uma semana, mas em termos de habilidade, seu crescimento foi totalmente explosivo e ele ganhou muito mais em uma única semana do que em meses de treinamento. Principalmente porque ele já havia concluído há muito tempo que o crescimento de suas estatísticas não era linear e que quanto mais altas suas estatísticas se tornavam, mais difícil era aumentá-las. O que você acha? Ele perguntou para si mesmo enquanto descansava de costas contra uma das paredes largas e expansivas do campo de treinamento onde ele estava morando na semana passada. Seu treinamento havia chegado ao fim e agora ele estava apenas recuperando o fôlego e se recuperando da surra que levou dos clones do velho. Você certamente investiu muito tempo e esforço para continuar sendo um garotinho fofinho. Isobu respondeu. Comparado a você por enquanto. Daiki revirou os olhos. Bem, comparando você a outros humanos pelo menos, ouso dizer que você seria capaz de lutar em pé de igualdade com Raiga Kurosaki. Se suas memórias dele servirem de referência, se não um pouco melhor do que ele, Isobu refletiu após um momento de reflexão após provocá-lo. Com seu selo da estrela celestial, acredito que você o dominaria e seria capaz de até mesmo ser um desafio para seu amor, Kakashi. Daiki bufou, por favor, como eu disse antes, mesmo se eu gostasse de caras, eu teria um gosto muito melhor que o de Kakashi. Ele respondeu, antes de olhar para o teto. Centenas de metros acima dele, ainda assim, basicamente uma classe inferior, então? E então classe média para alta com o selo. Ele refletiu. Não foi nada ruim. E embora ele ainda não conseguisse usar a Lightning Armor por muito tempo sem se danificar, ele conseguiu um pouco mais de controle sobre ela com seu aumento de habilidade com seu elemento relâmpago e diminuiu um pouco o dano para que pudesse usá-la por um pouco mais de tempo agora. Com isso, ele pode ser capaz de lutar contra um Shinobi de rank S por um tempo decente e ter uma pequena chance de vitória sem ter que depender de Isobu. Talvez. Isobu respondeu levianamente. O que foi uma confirmação decente, considerando quanto Shinobi de alto nível ele testemunhou pessoalmente batalhando. De qualquer forma, isso fez com que apenas alguns poucos selecionados fossem capazes de derrotá-lo em um confronto individual, ou até mesmo superá-lo em número. Francamente, até mesmo pegá-lo de surpresa seria uma missão e tanto a essa altura. Nesse momento, a entrada para o campo de treinamento se abriu e entrou o velho que estava batendo na bunda dele a semana toda. Diferentemente do normal, ele estava vestido com suas vestes vermelhas e brancas de Hokage em vez de seu equipamento de combate. E seguindo atrás dele estava uma figura enorme, de cabelos brancos. Então é assim que esse lugar se parece por dentro, bem grande, comentou Jiraiya enquanto olhava ao redor. Mas não é bem meu estilo, não gosto muito dessa coisa subterrânea escura e úmida. Agora se fosse ao ar livre, onde eu pudesse me exibir para as garotas, eu poderia ter ficado tentado. Olá Daiki-kun, Hiruzen ignorou seu aluno e sorriu para o mais novo dos três enquanto se aproximava. Como você está se sentindo? Muito bom, Daiki deu de ombros, dando ao homem um sorriso irônico enquanto fechava a tela de status com um pensamento. Só aproveitando minha grandiosidade, velho. Antes de deixar este lugarzinho fofo que só pessoas incríveis como eu conseguem apreciar. Hiruzen riu. Isso é uma provocação para mim? Jiraiya se virou para ele e levantou uma sobrancelha. Quero dizer, garoto, você pode ser um cara foda por ser um monstro musculoso na sua idade. Mas eu ainda te destruiria qualquer dia da semana, sinceramente, eu teria mais dificuldade em bater na minha carne. Ouvi dizer que isso acontece quando você chega nessa idade, Daiki bufou. Ou é por causa de quantas vezes você deixou garotas que te pegaram espiando elas pisarem na sua bunda masoquista? Sofreu algum dano permanente aí embaixo? Sensei, esse garoto é um babaca, Jiraiya disse, virando-se para o Hokage. Eu pensei que ele era apenas um esquisitão louco, um sortudo depois do que você me disse. Mas agora ele é um babaca além disso. Tem certeza de que ele é uma boa escolha para o chapéu? Infelizmente, Jiraiya, sendo um idiota, como você chama, isso não o desqualifica da disputa para ser Hokage. O velho deu de ombros, dando uma tragada em seu cachimbo. Na verdade, ouso dizer que Tobirama-sensei preferiria assim. Daiki ergueu o queixo com orgulho e arrogância. Eu realmente preciso descobrir o quão forte é essa porcaria que você fuma um dia desses, sensei. Deve ser algo de alta qualidade. Jiraiya balançou a cabeça com um bufo. Antes de ficar sério e se virar para encontrar os olhos de Daiki então, você provavelmente está se perguntando por que eu apareci com Sarutobi sensei, certo? Ele perguntou.
Na verdade não, Daiki deu de ombros, você é aluno dele, então não é tão estranho assim para você estar perto dele. Porém, você trazer isso à tona é outra questão, e deixa claro que você queria me ver por alguma razão. Mas considerando que Jiraiya deveria estar treinando Naruto agora durante a preparação para os exames Chunin, isso fez pensar que tinha algo a ver com ele. A única outra coisa para a qual poderia servir seria em relação a Orochimaru ou ao Selo Amaldiçoado. Justo, Jiraiya assentiu, vou ser direto, garoto, quero sua ajuda para treinar Naruto. Ah,